bem, pessoal. Então, estamos aí, né, galera, com mais uma aula de física e mostrando já falamos sobre a mecânica quântica um pouquinho. Nós falamos sobre as cargas elétricas nas aulas anteriores aí, sobre o processo de eletrização e essa questão do elétron, o elétron que pode se mover dentro dessa estrutura da eletrostática. Só que hoje nós teremos mais uma aula para falar sobre o modelo de átomo. A gente está trabalhando bastante isso nesse início, para você entender a estrutura do átomo, como é que ele é, né? Como nós falamos no modelo quântico, e aí como é que são os modelos novos do átomo, ok? Então vamos para mais uma aula de física aí. Nós temos aí a aula 6, né? Onde vocês tiveram um pré-requisito para assistir. Na aula anterior explicou que vocês deveriam assistir esse vídeo sobre física de partículas. A física de partícula é, na verdade, o trabalho sobre que nós tivemos lá desde o início, falando de Planck, sobre a mecânica quântica, né? Então está disponível aí em Ciência Agora no YouTube, né? Então a nossa aula vai sobre modelo atômico. Vamos falar sobre o modelo atômico de Bohr e o desafio da física no século XXI. Qual que é o desafio? A busca pelo átomo. Aí você pode falar assim, mas professor, nós já sabemos como é que é o átomo, já temos o modelo de Bohr, de Rutherford, de Dalton, e todos eles foram evoluindo e trazendo esse modelo à tona. E por que ainda continua buscando o átomo? Na verdade, a mecânica quântica ela traz essa ideia nova. Vocês viram que desde a primeira ideia de átomo, já estudaram no ensino fundamental, depois veio evoluindo, sempre esse modelo de átomo foi se aperfeiçoando, foi melhorando. E novos cientistas, com o passar do tempo, foram trazendo novas teorias, novas maneiras de entender o átomo e ver como é que seria o átomo. E aí nós vamos ver mais um pouco agora novas maneiras de ver o átomo. Vamos lá então. Esse modelo atômico, ele está sempre melhorando. E pode ser que no futuro tenha realmente outros modelos até melhor, né? Ou que explica melhor, não é melhor, um modelo que explica melhor. Bohr, em 1911, já depois da teoria do fotoelétrico de Einstein, que foi em 1905, né? Rutherford, as experiências dele sobre a estrutura do átomo apontaram para um modelo atômico semelhante ao do sistema solar. A gente chama de modelo planetário do átomo. Por quê? Nós temos um centro, o sistema solar, o Sol é o centro, e os planetas giram em torno, só que giram de maneira elíptica. E aqui eles não têm, claro que cada camada dessa aqui que você está vendo aqui no nosso sistema, nós temos, voltando aqui, nós temos um modelo que muda um pouquinho, né? Este modelo que nós temos aqui, o que acontece? Os átomos girando em torno, mas em torno de um centro, com órbitas elípticas fechadas, né? E mostrando esse modelo que se chama de planetário, como os planetas em torno do Sol. Aqui diz que o azulzinho é o elétron, aqui seria o laranja, né? O nêutron, nós temos aqui o verdinho e o próton vermelho. Podemos dizer que o verde aqui é o nêutron e o alaranjado o próton. Tanto faz, isso aí é a maneira de você expressar, pessoal. Lembrando bem que nós temos essa maneira de pensar, a gente desenha cores para representar. Claro que o átomo não tem essas cores, né? Até porque não conseguimos ainda ver um átomo realmente, né? Mas, por isso são modelos, né? Modelos que levam a gente a ir estudando e fazendo, no caso, aperfeiçoando máquinas baseado nisso. Nós temos sistema de telefonia, nós temos de computadores, né? Tudo isso baseado nesse sistema e funciona. Só que a gente não viu ainda. Essas cores só para destacar e para você perceber como é que seria. Vamos lá então. Rutherford, ele mostrava o átomo formado por uma região central muito pequena, muito unida, mas muito pesada também em termos de massa, uma massa muito grande, que ele chamou de núcleo. E em volta, circundando ela, os elétrons. Esses elétrons se movimentam em torno do núcleo em órbitas, cujos diâmetros são da ordem de 10 a menos 10 metros. Então, 9 é nano, né? Então seria 10 nanômetros. Então está aí o Rutherford, descobridor das radiações alfa e beta, que já falamos no segundo ano um pouquinho, lá do espectro eletromagnético, mas vamos falar mais aqui no nosso curso de física. Esse modelo esbarrou em algumas contradições
da física clássica. Esse modelo, né? Em pelo menos dois aspectos. Primeiro, uma carga elétrica acelerada deveria irradiar energia. Então, de maneira contínua. E como ele está perdendo energia de maneira contínua, o sistema entraria em colapso. Uma hora ele ficaria sem energia. Os elétrons atingiriam o núcleo, né? Ia ficando muito pequeno e iam encostar no núcleo. Depois de um certo tempo, bilhões de anos, aí, milhões de anos. Na estimativa mais otimista, se você fosse perdendo nessa vez, chegaria milionário de segundo. Então, se você diz que perdendo uma certa energia poderia levar muito tempo, anos, milhões de anos, mas se perdesse na velocidade que eles realmente estão se movimentando, então, milionários de segundo já encostariam, os átomos teriam todos os elétrons em volta dele no núcleo. Não teria uma estrutura atômica que nós temos hoje. Então, essa é a primeira da física clássica. Então, vamos lá. A física clássica, nós vimos numa aula anterior aí, falando sobre o ultravioleta e a catástrofe do ultravioleta, né? Por quê? Porque a física clássica não explica esses tipos de comportamento. Mas variando o raio da órbita de um elétron, seria possível obter uma infinidade de frequências, era bem que falamos também naquela aula sobre frequências, embora os experimentos realizados com o átomo de hidrogênio apresentassem um espectro de emissão com somente algumas linhas bem definidas. Então, pensando que a quantidade de frequência seria praticamente infinita, nós temos alguns tipos de frequência só. E isso com átomo de hidrogênio. Não se faz experiência com todo tipo de átomo, às vezes é muito difícil a quantidade de energia que se elabora. Continuando, então. Essas contradições levaram a concepção atômica para outra direção. Niels Bohr, em 1913, que já trabalhava sob a orientação de Rutherford, era como se fosse aluno, né, de Rutherford, publicou novas ideias, procurando esclarecer essas contradições. A física clássica com que se estava analisando naquele momento do novo modelo. A teoria de Bohr para o átomo de hidrogênio estabeleceu o quê? Primeiro, o elétron pode estar somente em determinadas órbitas circulares, sem irradiar energia. Ele pode até irradiar energia quando ele muda de órbita. Então, essas órbitas correspondem ao quê? A situações estáveis, chamadas de estados estacionários. Olha bem, esse estado estacionário seria a órbita, então ele não afastaria nem aproximaria. E em cada estado desse estacionário, de não mudar de órbita, ele não ia irradiar energia. Então, explicava a questão dele não perder energia e aí se aproximar do núcleo, todos os elétrons. Então, ele continuaria movimentando naquela órbita, né? Só que aí não perderia energia. Resolveria um dos problemas. Vamos lá, então. Niels Bohr, né, elaborou a teoria sobre os orbitais eletrônicos. Então, na verdade, nós temos uma nova teoria chamada de orbitais eletrônicos. Nessa teoria, não perderia energia e aí a física clássica não conseguiria responder. Então, você vê aqui que recebe um fóton, que é energia, né, e vai para um nível mais externo. Então, se ele receber energia, ele muda de nível. Se ele perder energia, ele volta para um mais interno. E assim por diante. Disse também que todas as órbitas estacionárias possíveis são tais que o momento angular do elétron é um múltiplo de um valor fundamental. Então, passou a ter um valor fundamental e todas as outras órbitas seriam um número multiplicado. Então, pessoal, é o seguinte... Descobriu-se um valor fundamental, igual nós vimos lá no segundo ano sobre as músicas, né? Nós tínhamos uma nota, nós tínhamos, então, o som fundamental. E, a partir dele, nós tínhamos os elementos multiplicando, né? Em quantidades. Então, aí você tem uma órbita fundamental e as outras multiplicadas por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por 1 é a própria órbita, né? Fundamental. Por 2, 3, 4 e assim por diante. Vamos lá, então, continuando. A gente percebe que quando o elétron muda de um estado estacionário, que ele não perde energia, né, para um outro de energia diferente, há
em correspondência à emissão de um fóton. Aí, se ele mudar, tem um fóton. E essa frequência pode ser obtida de que maneira? Utilizando essa equação, onde a energia inicial menos a energia final, isso aqui é aquela constante de Planck, que numa aula anterior de física moderna nós falamos sobre ela, não precisa decorar, tá? Então, olha bem, o fóton vai ser emitido quando a energia inicial for maior que a final. Em caso contrário, ele é absorvido. Então, olha bem, se eu tenho uma energia inicial maior, eu posso emitir um fóton, aí a energia final fica menor. Mas se minha energia inicial for menor, é porque recebi um fóton para ficar com a energia final maior. Eu tenho uma energia, libero um fóton e fica com energia menor. Eu tenho uma energia, se eu ganho energia, é porque o fóton chegou até ele e ele absorveu energia, certo? Vamos lá então. Ó, em caso contrário, ele vai ser absorvido então, porque a energia muda, né? Fica maior. Nessa hipótese explica tanto o espectro de emissão quanto de absorção, quando perde e quando ganha, pois ambos são descontínuos, certo? Usando como unidade de energia o elétron-volt, que é uma maneira de medir, o modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio permite mostrar que a energia referente ao nível energético N, aquele que ele está, em relação fundamental, é dado por essa equação. Energia no nível que ele está, nível 1, 2, 3, 4, aqui são os números, né? 13,6 dividido por N ao quadrado. Esse negativo aqui, supondo que ele perca energia para mudar de nível do básico, né? Que é o maior para os outros menores. Tá? Para o estado fundamental, nós temos o 1. Primeiro, N igual a 1, né? Essa energia é considerada negativa de 13,6 elétron-volts, já que o elétron é negativo, né? Então, a energia necessária para tirar o elétron do seu primeiro estado estacionário. Para que o elétron seja separado do átomo, temos de N até o infinito. Assim, neste caso, o átomo estará ionizado e a energia é igual a zero. Ou seja, não há energia de ligação quando chegar no infinito. A energia referente a uma transição genérica vai do nível N1 para o nível N2, é expressa desse jeito aqui. Aí você fala assim, por que a energia é zero? Porque se cada vez que ele perde energia, ele vai para um estado mais longo, mais distante do núcleo, ele vai perdendo, chegar a um ponto que chegar no infinito, a energia dele, porque chegou a zero, ele chegou no infinito de distância. Né? Seria a órbita infinita. Por isso que a energia passa a ser zero. Ele vai perdendo energia quando ele muda de estado estacionário. Ok? Vamos lá, então? Então, nós temos aí, né, utilizando a equação direitinho aqui, você consegue resolver dando-se os dados. 1, 2 é indo do estado estacionário 1, que é o fundamental, para o estado 2. Então, N, que é o valor dele, né, sobre o outro. Tudo ao quadrado. N1, não precisa colocar 1 aqui, né? Todo mundo sabe que é 1. N2. Do 2 por 3, 3 por 4, 5, assim por diante. Tá? Observe que se N2 é maior que N1, nós temos a energia de 1 para 2 menor que 0, que corresponde à absorção de energia. Caso contrário, temos a emissão de um fóton, cuja energia é dada por essa aqui. A variação de energia é o quê? No caso, a constante de Planck e a frequência, né? A constante de Planck, que aparece nessa última expressão, é aquela usada na aula que eu falei sobre Max Planck de radiação de corpo negro, tá? A mesma utilizada por Einstein na explicação do efeito fotoelétrico. Estou citando a aula que nós já tivemos aqui anteriormente, né? Trabalhando em diferentes teorias, cada um deles chegou ao mesmo quanto de ação da energia na natureza, corroborando a ideia da quantização. Nós podemos quantificar, então, essa energia. A imagem que vou mostrar a seguir mostra as possíveis transições do elétron quando há mudança em seu nível de energia, até o nível 6. Essa nossa imagem. Cada família de transições é uma série, chamo de série. A série de Baumann, por exemplo, representa transições de elétrons cujas frequências estão na região visível do espectro, certo?
que nós podemos ver, que é a luz, né? Ó, a experiência de Frank e Hertz, nós já falamos de Hertz, são duas pessoas aqui, um é Frank, outro é Hertz, tá? Linhas espectrais, evidência a favor da existência de subníveis, tem níveis e subníveis. Tá aqui a série de Lima, aqui a série de Paskin, série de Balmer, série de Black, cada um tem uma série, tem um nome, ó, série de Pepper. Tudo são pessoas, cientistas que andaram estudando isso aí. Então você pode ver que aqui estão elas representadas, todas elas com suas cores, né? O nível 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Obras permitidas para um elétron do modelo de Bohr do átomo de hidrogênio. Não está em escala, claro, né? As transições responsáveis por alguma das linhas das diversas séries são indicadas por setas. Nós temos setinhas aqui indicando. Diagrama dos níveis de energia, está aqui, a figura B, né, mostrando algumas transições correspondentes a essas diferentes. Então, menos 3,6 eletronvolts, o 2 já está com 3,4, né? E aqui mostra que o 3 e 4 vai mudando, ó, certo? 13 para 3, para 1, 0,8, 0,5, 0,3, 0,2, tendendo a 0, certo? Então, muito interessante essa medida aí, essa tabela. Vamos dar um exemplo aqui para a gente fazer os cálculos, né, para ver que realmente é fácil de entender e fazer. O diagrama que nós temos a seguir mostra os níveis N de um elétron no átomo de hidrogênio e também algumas transições, né? Então nós temos uma aqui, 1, 2, 3 e 4. 1 eletronvolt é 1,6 vezes 10 a menos 19 joule, que é energia, né? E a constante de Planck, 6,63 vezes 10 a menos 34 joules por segundo. Lembrando, então, que esse valor não precisa decorar. Olha aí, a primeira transição, a segunda, nós estamos fazendo a primeira, essas são as que vocês vão estar fazendo os cálculos. A 4 e a 5. Fez várias transições. Subindo do nível 1 para o nível 3 é uma, indo do nível 4 para o nível 3 está diminuindo o nível, né? Aqui indo do 2 para o 1, e aqui indo do 4 para o 2, e aqui ela estava vindo, agora está indo do 1 para o 2. Vamos ver qual a diferença aqui? Olha bem, com base nos dados estabelecidos, responda as questões. Os intervalos entre os níveis de energia são constantes. Tá, uma pergunta, né? Quais transições correspondem à absorção de energia e quais correspondem à emissão de um fóton? Quando perde energia, então são constantes? Não. Pode ver que os intervalos ali, os intervalos são diferentes, ó. Intervalo de 1 a 3, intervalo de aqui 2 a 1, então não são intervalos iguais, não. Quais transições correspondem à absorção e quais correspondem à emissão? Nós sabemos que 1 e 5 é absorção, né? Porque ele ganha energia e pula de um nível menor para o maior. O nível mais distante para o mais próximo, né? Que é o fundamental. E 2, 3 e 4 estão emitindo, então estão saindo do fundamental e indo para outros mais distantes. Qual é a frequência do fóton na transição 4? É só usar a energia inicial e final, foi dado na tabelinha de cada um, ó. Aqui deu a inicial de 0,85, né? E a final de menos 3,4, conforme a tabela lá, dividido pela constante de Planck. Pronto, só resolver os valores, né? Aqui você tem, multiplicando 0,85 por 1,6, 3,4 por 1,6. E agora você pode, mesma base, aqui menos com menos vai dar mais, você pode diminuir, né? Então, menos 1,6 mais 5,4, que aqui menos com menos é mais, então ficou 4 positivo. Agora você divide esses dois e resolve as potências. Repete a base, diminui os expoentes. Como aqui é menos, ele vai subir para cima como mais 34. Menos 19 mais 34, certo? Então, dividindo as 615, menos 19 mais 34, nós temos 10 a 15. Frequência altíssima, né? Certo? Então, 6,15, colocando em notação científica, a gente traz para cá, de 0 a 9, né? Opa, de 0 a 9. E aí, fica 6,15 vezes 10 a 14 Hz, ok?
Fácil de fazer, você pode dar uma olhadinha aí, prestar atenção nos cálculos, fazer a medida. Você vê que foi fácil, bem tranquilo, né? Deixar um tempinho para vocês olharem aí. Bom, quais os desafios da física no século XXI? Na verdade, o desafio foi sempre a busca pelo átomo nesse nosso século, uma busca muito forte, à procura do como é o átomo mesmo. Os modelos, já o pudim aqui, né, de Dalton, aí Rutherford, né, e assim por diante. Nós temos os modelos aí. Os modelos atômicos sofreram uma evolução ao passar do tempo. A figura mostra os modelos propostos por Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Então, os orbitais aqui de Bohr, né? E foram mudando. No início do século XX, com o modelo proposto por Rutherford e aperfeiçoado por Chadwick, já se estava muito além da ideia grega, que a primeira ideia de átomo, e parecia que se conseguiria, por fim, identificar um conjunto de partículas elementares. Mas a busca não parou por aí. Olha bem, na década de 60, Murray, né, Gell-Mann, chama de Gell-Mann, homem-gel, né, brincando, e George Drake, trabalhando separadamente, concluíram que prótons e nêutrons não são estruturas indivisíveis. Os elétrons ainda são, segundo as nossas ideias, né, mas prótons e nêutrons não. Eles são compostos por partículas ainda menores. Gell-Mann chamou esses partículas de quarks. Então, os quarks que compõem tanto os prótons quanto os nêutrons. Olha aí. Esses quarks são chamados U de up e D de down. Então, o próton tem 2 up e 1 down. Já o nêutron tem 2 down e 1 up. Então, muda, 2 up, 1 down. 2 down, 1 up. Então, essa é a diferença entre um próton e um nêutron, tá? Segundo esse modelo, os prótons são constituídos por 2 quarks do tipo up. Os up, eles têm carga de mais 2/3 da carga elétrica, do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, né? Que nós temos lá a medida nossa. Um quark down, ele é menos 1/3 de elétron. Então, 2/3 menos 1/3, certo? Então, aqui você pode somar o próton. Você tem 2/3, né? Porque são o up aqui, 2 up, 2/3, mais 2/3, menos 1/3, que é o down. 2 mais 2, 4, mais 1, 5, né? Então, nós teríamos aí, 2 mais 2, 4, menos 1, 3, desculpe. Aqui é menos, o professor aqui vacilou. 2 mais 2, 4, menos 1, 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. A carga do próton, nós já falamos que é igual à carga do elétron. Agora, o nêutron, olha bem, você tem 2/3 positivo, menos 1/3 e menos 1/3. 2 menos 1 é 1, menos 1 é 0. É por isso que nós falamos que o nêutron ele tem carga elétrica neutra, né? Tem as cargas, mas elas acabam se neutralizando, enquanto o próton tem uma vez o valor da carga elétrica elementar. Esse E de elementar. Pronto, aí prova por que o nêutron é nulo, né? E o próton tem uma carga 1E, que é igual a do elétron, também 1E. No atual estágio das pesquisas, os quarks são considerados fundamentais. Não são elementares, são fundamentais, né? Ali. Ou seja, nenhum tipo de estrutura interna contendo componentes ainda menores. Mas nós temos uma coisa, nós não encontramos quark isolado no universo. Além de quarks, há mais uma partícula fundamental, que é o elétron. Então nós temos quarks e elétron. Os quarks formam prótons e nêutrons e o elétron forma o próprio elétron, para o qual tão pouco se descobriu até o momento uma estrutura interna do elétron. Até agora não se tem estrutura interna. Esses são fundamentais, através de ter muitas outras subpartículas que nós estaremos falando aqui, mas esses são fundamentais, tá?
Contrariamente aos modelos atômicos anteriores, descobriu-se que o elétron não está presente apenas na eletrosfera. Ele está também no núcleo atômico. E essa presença foi revelada em um processo chamado decaimento beta. Então, nós temos aí o que contraria os modelos atômicos anteriores. Então, pessoal, esse modelo atômico novo, ele vem mostrar o seguinte: o elétron, mas ele está só bem longe da eletrosfera? Não, nós percebemos também que ele está dentro, junto com eles, perto, existem elétrons também, né, do núcleo. Então, esses modelos vão mudando com o passar do tempo e vão melhorando. Isso não implica, quando você está trabalhando com a física clássica, que é chamada eletrostática, que é a unidade 1 do nosso curso, e eletrodinâmica, que é a unidade 2 do nosso curso, nós estaremos trabalhando com prótons, elétrons e nêutrons como partículas elementares. Quando se fala de mecânica quântica, física moderna, aí nós temos que entender que os prótons são formados de partículas menores ainda que os quarks, tá bom? E o elétron não. Então vamos lá. Isso não influencia no que nós consideramos física clássica, que é o estudo de coisas mais simples, né? Então, nesse processo, um átomo de carbono 14 contém 6 prótons e 8 nêutrons. Olha aí, carbono 14 tem 6 prótons e 8 nêutrons. Ele vai se transformar em um átomo de nitrogênio, com 7 prótons e 7 nêutrons. E vai emitir um elétron. Então, o carbono 14, ele vai se transformar no nitrogênio com 7 prótons e 7 nêutrons. Olha aí. E vai emitir ainda um elétron, só para você ter uma ideia, tá? Olha aí, um elétron emitido quando ele se transforma, ok? Então, nós podemos perceber aí que nós temos como transformar um átomo em outro átomo, né? Nessa mudança ao longo dos tempos, tá? Nessa transformação, aparentemente, um nêutron do átomo de carbono estaria se transformando em um próton. Como a massa do nêutron é um pouco maior do que a do próton, parte da massa do nêutron seria ejetada para algum lugar. No entanto, as coisas não se revelaram tão simples assim. Então, podia pensar assim, né? É 8, 6, transforma em outro, pronto. Mas tem uma massa maior, ejetou o elétron. Só que as coisas não são assim tão simples. Olha o nêutron original, tá aí. Novo próton e o novo elétron. A questão é que, o que acontece? Nós temos a carga do próton e a carga do elétron, certo? Um negativo positivo vai dar um nêutron como zero, né? Aí depois nós temos o quê? A carga depois, que seria, continua, se você somar as duas cargas, uma negativa e positiva, daria zero. Então, isso aí, na verdade, acabou se confirmando. A violação de princípios tão fundamentais da física clássica, né, era tão conflitantes que, na época, alguns físicos chegaram a cogitar que esses dois princípios talvez não fossem válidos para todos os processos físicos. Poderia acontecer em um ou outro elemento, mas não para todos. No entanto, nem todos estavam dispostos a sacrificar fundamentos tão sólidos. A gente percebe aí que, no mundo científico, quando uma base é erguida, né, depois que ela solidificou ali, ninguém quer quebrar essa base mais, não quer mudar essa base. Não, vamos continuar ali. Aí sempre a maioria são aqueles que são céticos. Nós vimos em Max Planck, quando ele tenta mudar, depois a gente vê de novo um novo modelo atômico. O novo modelo atômico estava nessa época do início do século XX, é uma época em que muita descoberta nova e muitos paradigmas quebrados. As ideias estavam se transformando num vulcão e pessoas descobrindo coisas diferentes do que se estava plantado como uma ideia fixa. E aí surge essa ideia de não acreditar. Primeira coisa, eu não acredito, não dá. Você está quebrando tudo que eu pensei, que eu ouvi até hoje, que eu já aceitei. Tipo assim, já aceitei até demais. E aí eu continuo trazendo coisas novas. Não. Aí chamam o cara de louco, né, visionário, e assim por diante. É porque a ideia nova sempre traz a rejeição.
Primeira coisa, eu vou sair do meu lugar sólido, firme aqui, para ir num lugar pantanoso, que eu possa afundar, né? Posso me enrolar. É por isso que nós temos a dificuldade de aceitar coisas novas. Vamos continuar lá, para vocês verem como é que as coisas são difíceis de entender quando se é uma coisa nova, né? E aí, esse físico austríaco, ele Pauli, Wolfgang Pauli, ele sugeriu a hipótese de alguma partícula de massa extremamente pequena estaria participando do processo de decaimento sem ser detectado. Por que decaimento? Nós tínhamos o carbono 14 caindo para nitrogênio. Nós tínhamos 6 e 8 caindo para 7 e 7. Na verdade, acabou tendo 14 e 14, né? Mas um carbono saindo para nitrogênio, mudando o átomo. Isso através do decaimento. O urânio, por exemplo, ele pode, ao longo dos anos, a radioatividade ele transforma no chumbo. Interessante. Quando você quer proteger da radiação, você usa o chumbo. Vocês sabem isso até em salas de raio-x de hospitais, por exemplo. Diz que lá o técnico, né, fica protegido numa sala de chumbo. O chumbo protege da radiação. Mas o chumbo, ele vem justamente do urânio que é radioativo. Então tem essas coisas na natureza, né? Vamos continuar lá para vocês verem. Pauli é muito importante nesse processo por isso. Essa partícula que não se via, não se sabia, ela só podia ter carga nula. Por quê? Já estava nulo. Você tinha um elétron e um próton, um positivo e um negativo, né? Pois a carga elétrica era conservada no processo. A carga elétrica continuou conservada. A soma da carga dos produtos do decaimento, que é do próton e elétron, deveriam ser igual à carga nula do nêutron, que antes era nula, e transformou nesse próton e elétron que saiu daquele nêutron. Além disso, essa partícula seria fundamental e ia interagir muito fracamente com a matéria, pois nenhum processo conhecido até naquele momento era capaz de revelar sua presença. Então, não é coisa de mágica, mas Pauli pensou, tem alguma coisa aqui que está faltando. Por ter massa muito pequena e carga nula, então Enrico Fermi, um outro físico, né, deu a essa partícula o nome de neutrino. Agora aparece o que nós chamamos de subpartículas aqui. E isso foi, na verdade, a tábua de salvação para os dois princípios tão estimados pelos físicos. Então, na verdade, eles acreditavam, faltava alguma coisa, alguém tinha que ir lá e resolver o problema. Como Einstein foi lá e ajudou o Planck a ser entendido, o Fermi foi lá e ajudou o Pauli a dar o nome para essa partícula que estava faltando, que é o neutrino. A própria palavra neutrino vem de nêutron, né? E ele tinha carga nula, mas tinha uma massa muito pequena e tinha massa. Então, é o neutrino. Vamos lá, então, continuar? Vocês perceberam que agora surge alguma coisa para resolver o problema. Então, olha, novo próton, novo elétron e um neutrino. Agora, se você somar tudo, vetorialmente, você tem a carga do próton, a carga do neutrino e a do elétron, né? E aí, se você fizer isso, o que acontece? Olha aqui, antes nós tínhamos um vetor resultante aqui, ó. Nós tínhamos um vetor resultante e esse vetor resultante não anulava nada. Porque ele tinha um valor. Não, esse valor não existe. De onde esse valor? Se é zero, então agora não. O que acontece? Acontece que esses dois vetores criam um vetor oposto a esse. Agora sim, essas duas partículas subpartícula, ou partícula e subpartícula, formam um vetor que se opõe a esse, e aí se você, dois vetores nós já vimos aí, mesmo tamanho, sinais opostos, eles se anulam. Agora esse nêutron realmente continua nulo. Agora ele está nulo com todas as leis matemáticas resolvendo o problema. Agora, vetorialmente, os cientistas falaram, não, agora sim, agora funcionou. Agora tudo bem, provou matematicamente que nós tínhamos o que nós estávamos pensando. Então, se não provar matematicamente, não tem que ir. Isso é a quantidade de energia resultante.
somou esses dois, então o resultado foi isso aqui. E o resultante com esse, que existe aqui, vai se anular. Agora as coisas funcionam, tá? Então, foi aí que Fermi consegue resolver o problema, né? E as pessoas aceitam essa teoria agora de maneira mais fácil. O estudo do decaimento beta, né, um decaimento chamado beta, ele revelou também a existência de uma nova força fundamental da natureza. Então, não vou falar sobre as forças aqui, mas essa força é chamada de força nuclear fraca. Força devido ao núcleo, porque prótons e nêutrons são do núcleo, né? E fraca porque são partículas muito pequenininhas, não precisa de uma força muito grande. Então, nós temos a força nuclear forte, a força nuclear fraca. A forte é que deixa os up e os down, os quarks, unidos dentro do próton e dos nêutrons. E a força nuclear fraca é responsável por exemplo, no caso aí do neutrino, né? E assim por diante. O processo de decaimento beta é bastante comum nas reações nucleares que geram energia nas estrelas, inclusive o Sol, tá bom? Então aí fica mais fácil de entender. Até agora, o nosso quadro dos constituintes fundamentais da matéria é formado pelos quarks, né? Pelo elétron, que não são divisíveis, né? Pode ser que daqui a 50 anos, sei lá, alguém descubra que eles não são também, né? E pelo neutrino, falando desses por enquanto. No entanto, esse quadro não está ainda completo, certo? Então, com o avanço dos estudos da física de partículas, nós comprovamos a existência da antimatéria. Toda partícula possui uma antipartícula. Então, se você tem o elétron, a antipartícula é o nêutron. O quark tem um up e tem um down. Então, o neutrino devia ter também, e assim por diante. Vamos mostrar agora um quadro com as partículas encontradas na física de partículas, né? Olha aí, ó. O up são os quarks. Up, eu tenho um valor de carga de 2/3 positivo. O down, menos 1/3 e negativo. O charme é charme mesmo, tá? Também é 2/3 igual ao up. O top está no topo, né? Topo aqui quer dizer topo, está no alto, é 2/3 também. E nós temos o estranho, menos 1/3. E o bottom, de botão, menos 1/3. E são os quarks. Nós temos os leptons, outra família grande também, segundo a física de partícula, que é o elétron, carga de menos 1, né? O muon, carga de menos 1. Vamos estudar isso melhor também em outras aulas mais para frente, sobre física de partícula. Temos o tau, menos 1. Nós temos o neutrino do elétron, 0. O neutrino do muon e temos o neutrino do tau. Todos eles nós vamos estudar mais tarde. Outras partículas como o gluon, nós vamos falar especialmente desse gluon que é importante. O fóton, já falamos sobre ele no sistema fotoelétrico, inclusive de Einstein, né? O bóson Z e o bóson W. E temos o bóson de Higgs. Então, são bósons de calibre, né? Para ajudar a calibrar. Então, pessoal, olha bem. Nós vimos que o novo modelo atômico, proposto agora, né? Ele já mudou muito. Então, Bohr vem com a mecânica quântica e já começa a descobrir essas partículas cada vez pequenas, subpartículas, e que o próton e o nêutron não são mais partículas elementares, fundamentais, mas o elétron ainda continua, ok? Então, lembrando que a nossa aula, ela continua.